paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos juntos novamente no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para ler a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus e estamos juntos fazendo uma leitura sequencial da nossa Bíblia, né, pastor? Amém. Estamos já no livro de Números. Iniciamos no episódio anterior o capítulo 108, quando falamos a respeito do candeeiro que precisava estar aceso, e foi feito aqui um comentário, né, que hoje nós temos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, então a luz de Jesus precisa estar presente na nossa vida. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Números, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para purificar. Esparge sobre eles a água da expiação. E sobre toda a sua carne farão passar a navalha e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram seus vestidos, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos e para cima, entrarão para fazerem o serviço
no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Então, pastor, nós terminamos aqui o capítulo 8, falando aqui a respeito dos levitas, né? Até a idade deles aqui, como eles deveriam fazer para se purificar. Andréia, a purificação era para que começasse um trabalho, o trabalho do ministério. O ministério é serviço. Naquela ocasião, a figura do sacerdote, existe Arão e a família dele, e os levitas para o ministério. Então, assim, eles iriam trabalhar, fazer a operação de todo o santuário, de todo o ritual, de tudo aquilo que Deus havia já estabelecido, que lemos já. Então, os levitas seriam os responsáveis para fazer todo aquele procedimento funcionar, procedimento que não era segundo os homens, mas segundo a vontade que Deus estabeleceu de como ele queria o culto. Então, o culto era como Deus estabelece, queria, não é com a boa vontade dos homens. E muitas vezes a gente se perde nisso, mas é como Deus estabelece. E um detalhe é que os levitas eram do Senhor, e o Senhor os deu a Arão, para que eles trabalhassem no ministério e não viesse nenhuma praga sobre o povo. Então, o ministério naquela época era exercido desse jeito. Lembrando da saída do povo do Egito, né? A praga aí seria a praga da morte que veio sobre os primogênitos, mas o primogênito dos filhos de Israel o Senhor preservou, né? O Senhor preservou. Então, em lugar dos primogênitos de todos do povo, o Senhor fez um negócio com o povo e ficou com os levitas para ele. E pagou até uma diferença, nós lemos anteriormente, né? Pagou uma diferença para não ficar devendo nada nem ao povo. Então, o Senhor é justo em todas essas coisas, né? Mas o ministério era esse, era o trabalho para o culto, para que a congregação toda de Israel fosse abençoada. E esse é o trabalho do ministério, inclusive até hoje. Na figura do pastor, ele trabalha para que caia uma bênção sobre o povo do Senhor. E nós temos o nosso sumo sacerdote, que na verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos, a nossa leitura, capítulo 9 do livro de Números. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então, aqui, pastor, nessa parte inicial aqui, nós já vimos a celebração da Páscoa, aquela Páscoa de quando o povo saiu do Egito. Justamente, quando foi estabelecido todas as coisas, o Senhor disse que essa festa da Páscoa fosse celebrada por estatuto perpétuo. Então, nós temos que lembrar disso. Então, logo no primeiro ano, quando se completou o primeiro ano, primeiro mês, mais ou menos o mês de abril, o mês de Abib, então, no dia 14, a festa da Páscoa, ela deveria ser comemorada e o Senhor não deixou, era para fazer todo ano, porque era uma lembrança de onde que o Senhor tirou o povo, né? Mesmo lá no deserto, onde o povo estava. Mesmo no deserto, aquela foi comemorada sempre. Existiam algumas festas que era para quando se entrar na terra, mas essa daqui não. Essa daqui era perpetuamente para ser comemorada. Louvado seja Deus. E nós vemos nisso como o Senhor quer preservar na nossa vida uma bênção de comunhão, né? Mesmo que esteja no momento das provas, no deserto, o momento da Páscoa, da comunhão, ele era preservado sempre. Sempre. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos encerrar a nossa leitura por hoje.
E no próximo episódio nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 do livro de Números. Estamos juntos, vencendo dia após dia, lendo a palavra do Senhor e o Senhor alimentando a nossa alma com a palavra dele que é viva. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.